Oi pessoas, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Cid Almeida, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e seja bem-vindo. E para os que já são inscritos, muito obrigada, que Deus abençoe. Hoje eu vou falar 3 pontos importantíssimos para vocês que querem e precisam conversar com as suas crianças que perderam um ente querido. Muitas vezes a gente não sabe como falar para a criança que o vovô faleceu, que a vovó faleceu, né? Ou o papai, a mamãe, uma pessoa que ele gosta muito. Então esses pontos é muito importante para você que está precisando ter essa conversa ou para você, né, saber, porque vai que um dia você necessita, certo? Fica no vídeo. Bom, seria muito mais fácil, é claro, a gente conversar com as nossas crianças sobre o desencarne, sem medo, né? Sem colocar traumas na criança. É interessante a gente aproveitar as plantas e os animais para a gente conversar com as nossas crianças e falar para eles que a gente tem um tempo para nascer, para crescer e para desencarnar também, né? A gente precisa conversar mais sobre isso dentro da nossa casa, porque você pode não concordar comigo sobre isso, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo em uma parte. A dor, ela é individual e cada pessoa recebe de uma forma, tanto a criança quanto o adulto. Então, às vezes fica traumas dentro da criança, dentro da gente, irreversíveis, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não aprendeu que isso existe, né, e que vai acontecer. Então é super importante conversar sobre isso, né? Que a gente está aqui de passagem mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, né? E a gente precisa ter consciência disso, não apenas quando alguém desencarna, e ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, isso também, porque evita muita coisa. Evita a depressão, a ansiedade, né, transtornos, porque a dor da perda é muito grande, é muito triste e a gente sabe disso, né? Acredito que muitas pessoas que vai ver o meu vídeo já perdeu alguém querido. Então é interessante a gente aproveitar e falar, olha, sabe esse peixinho aqui, ele vai morrer, mas eu vou comprar outro para você. Olha, sabe essa planta, se você não colocar aguinha nela, ela vai morrer. Então vamos cuidar dela, né? E mesmo assim, né, mesmo quando a gente rega, quando a gente cuida, a gente pode perder. E eles precisam entender isso, porque a gente ensina muito a acumular. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e a gente não ensina o mais importante, né, que é lidar com o emocional, né, com a dor, com a perda. Eu vou pontuar aqui 3 questões importantes, né, para conversar com a criança sobre esse assunto. O primeiro, a morte é universal. Ela precisa entender que a morte é universal, que é para todos, que vai acontecer, né? Que não tem, é uma certeza, é a única certeza que a gente tem, é que isso vai acontecer, de uma maneira ou de outra. Então ela precisa entender que vai acontecer com você, que vai acontecer com ele, que vai acontecer com todo mundo, né? É importante pontuar isso. E no final do vídeo eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, tá? O segundo ponto, tem uma causa. A criança precisa entender a causa desse desencarne. É uma doença? Foi um acidente? Né? Foi velhice? Por que acontece? Né? Por que acontece a morte? Mas por que, mamãe, que acontece isso? Você precisa explicar. Né? Você precisa explicar, foi um acidente, foi uma velhice, foi uma doença. Precisa ser conversado que existe e por que existe. Né? O terceiro ponto é definitiva. Né? Ela precisa entender que não tem volta. É algo que é para sempre. Né? Então, o cheirinho já não vai ter mais, não vai ter a voz da pessoa mais. Então, é algo que é para sempre, de uma maneira leve. Falar sem exageros, sem colocar medo na criança. Por exemplo, o meu filho ele tem 7 anos. Nós somos espíritas, nós acreditamos na vida após a morte. E ele fala pra mim assim,
Mamãe, você já falou pro Papai do Céu que quando você nascer de novo, você vem comigo para você ser minha mãe de novo? Então ele entende que pode acontecer. Ele não quer que aconteça, mas ele já entende que é uma possível, né, que é algo que vai acontecer. E que a gente tem essa possibilidade de nascer novamente, né, em outra reencarnação, com outras necessidades, né. Então, se você não acredita nisso, tudo bem. Mas o foco aqui é saber lidar, conversar com a criança sobre isso, que é extremamente importante, né? Isso evita muito doenças mentais, psicológicas, né? Principalmente crianças que perdem os pais, que perdem os avós, que são pessoas mais próximas dessa criança. Que muitas vezes a gente adulto pensa que a criança está ali e não está prestando atenção no que está acontecendo. E elas sentem dores. Elas estão prestando atenção sim, e estão sofrendo. Só que muitas vezes o adolescente, a criança não fala, não verbaliza, né? Então isso é muito importante. A conversa, o diálogo e saber como conversar. Não é você chegar pro seu filho, né, pra criança e falar, ó, vem cá, a gente vai morrer. Não é assim também, né, gente? Vamos combinar. Tem que ter um jeitinho, né? Abaixa na altura da criança. Fala com ela, conversa com ela direitinho. Olha, eu quero te falar uma coisa muito importante, quero que você preste atenção. É isso, por isso, né? Assim, com carinho, né? E curtir bastante. Ensinar essa criança que a gente tá aqui de passagem, que a gente tem que se amar, que se curtir, que ensinar um pro outro, né? E eu espero muito que vocês façam isso, tá? Deixe aqui nos comentários se vocês já passaram por uma dor da perda, se vocês já tiveram dificuldade de conversar com alguém sobre isso ou de se expressar sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom